Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. E hoje temos connosco o David Grave. O David tem 32 anos e é candidato à Câmara Municipal de Redondo. Natural e residente nesta vila de Redondo, estudou História na Universidade de Évora, é vereador sem pelouros atribuídos na Câmara Municipal de Redondo, candidato em 2013 a este município, é membro do PCP, membro da Comissão Conselhia de Redondo e do Executivo do OREV do PCP. Ex-dirigente dos sindicatos dos trabalhadores da indústria de hotelaria, turismo, restaurantes e similares do Sul, membro do grupo de cantadores de Redondo, presidente do Conselho Fiscal da Fénix, Associação de Músicos de Redondo e secretário da direção do Núcleo Sportinguista de Redondo. Atualmente chefia do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal de Arraiolos. E, em primeiro lugar, agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar aos microfones da Rádio Campanário, certamente explanando aquilo que são as linhas mestras que norteiam esta candidatura da CDU ao Conselho de Redondo. Antes de mais, eu que agradeço em nome até da CDU o convite que foi interessado por estar aqui presente hoje a apresentar o nosso programa eleitoral, felicitar também a Rádio Campanário por este trabalho de informação, de esclarecimento. Acho que tem sido notório ao longo dos anos também a própria evolução da Rádio Campanário e é de salientar esta oportunidade que nos dá para podermos não só apresentar o nosso programa, mas também, desta forma, chegar mais além com toda a informação. Neste caso, hoje é a CDU, certamente os outros partidos também terão a sua oportunidade, ou os outros já tiveram, e acho que isto é um trabalho que tem que ser valorizado, e daí o meu muito obrigado por estar aqui, pelo convite, que aceitei com prontidão e com muita honra. Muito obrigado. David Grave, o que é que norteia esta candidatura? Portanto, em 2013 não conseguiu os melhores resultados, volta a tentar agora em 2017. Que propostas tem de novo? Qual é a sua visão entre a primeira candidatura que em 2013 tinha feito também como cabeça de lista e agora a 2017? E qual é que é a diferença que percebe no Conselho, não é? No seu próprio desenvolvimento, desde a candidatura 2013 para agora 2017. É assim, relativamente a 2013, não poderei dizer, e nem nós consideramos que tenha sido, que não tenhamos atingido o melhor resultado, até porque fomos a única candidatura que subiu votos relativamente a 2009, todos os outros partidos baixaram o número de votos e percentagem, a CDU foi a única força política que aumentou essa votação. Nós, com a humildade que nos tem caracterizado no nosso trabalho, valorizamos muito essa pequena conquista. Foi uma conquista, nós, para além de termos subido cerca de 135 votos, conseguimos recuperar um vereador no Executivo da Câmara Municipal, duplicámos os eleitos, tanto na Assembleia de Freguesia de Montoito como na Assembleia Municipal. É verdade que, quando digo em duplicar, tínhamos passámos a 2, mas nós valorizamos muito esta pequena conquista porque foi feita uma campanha. A CDU em 2009 tinha baixado bastante a votação, então valorizámos muito esse trabalho. Em 2017, nestas eleições de 1 de outubro, nós apresentamos-nos com uma equipe e com um trabalho já consolidado. Até porque, durante 4 anos, nós não fomos meros espectadores, nós fomos, apesar de minoria, nós fomos muito ativos, muito dinâmicos, não só na forma de comunicar com a população, porque nós andámos na rua, elaborámos boletins informativos, comunicados, utilizámos redes sociais, ou seja, dinamizámos durante 4 anos o Conselho de Redondo com o nosso trabalho. Nós não evitámos de forma nenhuma apresentar o nosso programa eleitoral, nós tínhamos um compromisso assumido com a população do Conselho e nós fizemos durante 4 anos. Todas as nossas propostas foram apresentadas, umas outras depois também do conhecimento que fomos adquirindo, porque não é fácil sendo vereador, mesmo sem
em Pelouros dar-nos outro conhecimento, mesmo do próprio funcionamento da Câmara e dos outros órgãos autárquicos. Nós fizemos esse trabalho de uma forma exaustiva, empenhada. É verdade que não chegámos a toda a gente, reconhecemos isso, temos que continuar a trabalhar. Neste momento apresentamos-nos com uma equipa ainda melhor consolidada, uma equipa com muita gente jovem, uma equipa, e dou o exemplo, a nossa lista à Câmara, teremos 9 candidatos, os 5 efetivos e 4 suplentes, todos eles com menos de 40 anos, jovens que se empenharam, que se aproximaram do nosso trabalho, do nosso dinamismo, das nossas ideias. É verdade que durante 4 anos nós apresentámos propostas, muitas propostas, umas delas, ainda agora recentemente, no dia 14 de junho, foi aprovado um programa de apoios sociais aos bombeiros voluntários de Redondo, que apresentámos em setembro de 2016. Houve sucessivos adiamentos na sua votação, porque por diversos motivos a maioria micre tentou adiar, alegando que, primeiramente, que não era uma boa proposta, depois já era uma boa proposta, mas considerava que deveria ser uma proposta de âmbito distrital, contactou o SUCDOS para, junto a CIMAX, poder alargar este tipo de apoio a todas as corporações. Obviamente que a CDU não rejeitou essa ideia, tanto que também aceitámos esse adiamento. Contudo, não desistimos, porque um dos objetivos talvez seria que este programa caísse em saco roto. Nós não desistimos, porque isso não é a nossa marca identitária, desistir tão facilmente, nem facilmente nem dificilmente. A gente somos muito persistentes. E foi aprovado 9 meses depois, é verdade, com contributos valiosos tanto do Partido Socialista como do MICRE, que também o valorizamos. Conforme criticamos a demora em aprovar, também valorizamos os contributos que foram dados. Neste momento, os bombeiros voluntários de Redondo dispõem de benefícios sociais, desde a atribuição da tarifa social da água, apoio de 20 euros anuais para a aquisição de materiais escolares, entre muitos outros, que são pequenas coisas que até não têm um encargo muito significativo para a Câmara, mas dão um importante apoio a estes homens e mulheres. Portanto, este é um dos exemplos. Apresentámos, por exemplo, que continua a estar no nosso programa eleitoral, um apoio à natalidade. Um apoio à natalidade que não é muito diferente daquilo que podemos encontrar aqui nos concelhos do distrito e noutros concelhos de distritos aqui vizinhos, porque pode atingir os 1000 euros, contudo, este apoio é em forma de reembolso, ou seja, a pessoa as famílias fazem as despesas e depois serão reembolsadas, e as despesas elegíveis para este apoio são apenas as efetuadas no concelho, ou seja, de uma forma ajudamos diretamente a família, mas de outra também damos um forte contributo à economia local. Convém esclarecer, portanto, por cada nascimento no concelho é atribuído um subsídio de 1000 euros. Poderá atingir os 1000 euros porque tem escalões, é consoante o teto, portanto, será de 1000 euros. 1000 euros. Mas depois tem escalões, é consoante o rendimento per capita de cada agregado familiar, mas o máximo, e poderemos até estimar, porque nós fizemos esse trabalho, nós quando apresentamos propostas, ao contrário do que às vezes se tenta fazer, que é denegrir e tratar-nos de uma forma pouco digna, chamando-nos irresponsáveis, nós apresentamos propostas e quando as apresentamos fundamentamos aquilo que estamos a apresentar. E, nomeadamente, na questão dos apoios sociais, nós podemos calcular que, tendo por base os 1000 euros, que será o máximo, se todos os agregados tivessem elegíveis ao teto máximo, a média de nascimentos, segundo dados do INE, dos últimos anos, são de 48 nascimentos, podemos ir até aos 50 nascimentos por ano, ou seja, teríamos um encargo financeiro de 50 mil euros ano. E estes 1000 euros podiam ser usufruídos desde os 3 meses que antecedem o nascimento da criança até à data do primeiro aniversário. Obviamente que isto também se alarga, a questão da adoção não será excluído de forma nenhuma a adoção. Creio que não ficou esclarecido esta parte. Portanto, até ao primeiro aniversário, estes 1000 euros são mensais? Não, são 1000 euros, é como lhe der 1000 euros por um nascimento, só que em vez de ser dado diretamente em forma monetária, não. A família, durante esses 1 ano e 3 meses, poderá fazer despesas para a criança, fraldas, medicamentos, roupa, tudo o que tenha a ver com a criança, e depois... Até ao teto de 1000 euros durante esse tempo. Ou seja, este subsídio não é, por isso é que me fala que é diferente daquilo que se faz, da prática que se faz nestes apoios à natalidade de alguns concelhos, é que estes 1000 euros não vão ser atribuídos na altura do nascimento, mas vão ser faseados e atribuídos sobre despesa apresentada. E esse dinheiro fica na economia
economia local, fica no comércio local. Porque... Só é elegível aquilo as despesas que foi efetuadas no Conselho, exatamente, no comércio local. E ao contrário do que se tem dito, porque esta proposta já foi apresentada em 2015, já foi a título de recomendação na Assembleia Municipal, nós não queremos comprar nascimentos. Isso é ridículo pensar-se uma coisa dessas. Não vamos comprar Era isso que eu lhe ia dizer. Esta é a medida da vossa candidatura que, de alguma forma, na vossa opinião, veio aumentar a taxa de natalidade, que nós é essa que precisamos aumentar, visto... Não vou dizer que isto vai ajudar a aumentar a natalidade, porque não é por 1000 euros que as pessoas vão ter um filho. Isso, o objetivo desta proposta é sim ajudar as famílias. O apoio às famílias. Porque um apoio à natalidade tem que ser construído, de verdadeiro fomento da natalidade, tem que ser construído com outras medidas. Habitação, por exemplo, barata, nomeadamente no Redondo, temos um bairro municipal, a Quinta da Faia, a Cida Prévora, um terreno que custa 20 mil euros. Não é propriamente acessível a toda a gente. Portanto, temos de ter um leque de várias medidas para assim promover a natalidade. Este sim é para ajudar as famílias que neste momento alargaram o seu agregado familiar. Acreditamos que isto seja uma boa medida, até porque o valor em causa, nós já enumeramos variedíssimas vezes outro tipo de despesas que podem ser evitadas para até poder financiar, porque não há irresponsabilidade quando a propomos. Há outro tipo de despesas variedíssimas vezes enumeradas pela CDU, tanto na Assembleia Municipal como na Câmara Municipal, poderiam ser evitadas em prol deste apoio às famílias. E é por aqui que vamos pelo apoio social, porque casualmente começámos desta forma e é por aqui que vamos. Outras medidas relativamente a esta área? Relativamente às questões, nós pautámos muito a nossa intervenção em medidas de apoios sociais. A Câmara do Redondo, e isso não se pode negar, tem muitos apoios sociais que foram até melhorados. Por exemplo, nós não tínhamos sequer um regulamento, era dado de forma arbitrária, apoios de melhorias habitacionais, da tarifa social. Neste momento temos regulamentos para isso tudo, já criados neste mandato. A CDU em 2015, por exemplo, dou um exemplo que tivemos essa dificuldade, porque para além de nós termos o trabalho de passar a nossa informação, temos também por vezes que desmontar aquilo que outros tentam omitir. A Câmara do Redondo dispõe de um programa que anteriormente chamava-se o Cartão do Idoso, que era alguns benefícios, desde a tarifa social, apoio na aquisição de medicamentos até um máximo de 150 euros anuais, mas até 2015, esse apoio era só para reformados com mais de 65 anos. Nós entendemos que um reformado por invalidez, que ganhe 200 euros, também carece daqueles benefícios. Não é por não ter 65 anos que não vai... Nós propusemos uma alteração a esse regulamento, que primeiramente em 2015, isto está tudo, eu não estou aqui a especular, porque isto está tudo documentado em atas, porque nós tivemos sempre esse cuidado. A Câmara do Redondo, inclusivamente, agora vou aqui dispersar um pouco, neste momento é das câmaras no Distrito de Évora que mais rapidamente disponibiliza as atas aprovadas no site da Câmara. Ao fim de 2 dias está no site da Câmara, muito também por esforço nosso, porque é a única forma de nós mostrarmos aqui o trabalho que andamos a fazer. E como estava a dizer, nós apresentou essa proposta, apresentámos essa proposta de alargamento, que foi aceite pelo Executivo. Inicialmente não foi aceite. Na primeira reunião foi-nos dito que não estavam em condições, porque era um trabalho que precisa de ser quantificado, precisa de ser analisado, mas ao fim de 15 dias, na reunião seguinte, veio a maioria MIC apresentar eles uma proposta com o mesmo teor. Ou seja, não foi a nossa, foi uma deles, mas o que é certo é que a iniciativa partiu nosso. Foi do nosso esforço que aquele alargamento foi efetuado. E agora, o que é que se propõe? Pensam alterar alguns desses regulamentos que existem e que estão agora a serem executados na área do apoio social? Sim, exatamente. Nomeadamente, nos três apoios sociais, digamos assim, que a Câmara dispõe, tarifa social, melhorias habitacionais e o cartão do reformado e pensionista, nós inclusivamente já o apresentámos, tanto em reunião de Câmara como em Assembleia Municipal, através de uma recomendação dos eleitos, que é a inclusão da despesa com arrendamento, o apuramento do rendimento per capita. E isto tem que exemplificar que podemos ter uma pessoa ou um idoso que ganhe 445 euros, que está elegível, mas que tenha casa própria. Mas pode ter um vizinho que ganha 450 euros, mas tem que pagar uma renda de 50 euros. Ou seja, nós entendemos que a despesa com habitação, porque o rendimento líquido, digamos assim, acaba por ser inferior. E então nós já propusemos que a inclusão da despesa com o arrendamento,
para o puramente do rendimento per capita, até um máximo de 75 euros, porque se formos alargar muito mais isto, uma pessoa que ganha 400 euros e paga uma renda de 200 euros é porque há qualquer coisa que não possa não estar bem. É verdade que hoje em dia já acontece esse tipo de situações, mas neste caso nós pretendemos fazer esta inclusão da despesa com arrendamento, não só alarga também o número de beneficiários, como também acho que cria maior justiça na atribuição destes apoios sociais. E quando falo nos apoios sociais, falo nestes três: melhorias habitacionais, tarifa social e o cartão do reformado e pensionista. Nomeadamente nessa medida dos melhorias habitacionais, como é que pensa desenvolver essa melhoria? Como penso desenvolver é a fazer uma alteração ao regulamento, a ambos os regulamentos, com a inclusão, a alterar o artigo no cálculo do rendimento per capita, incluindo a despesa com habitação. Há pouco falou-me aí no valor dos terrenos de cerca de 20 mil euros. Cerca de 20 mil é a intenção do vosso programa, portanto, reduzirem o valor desses terrenos? Nós já o propusemos, está registado em ata. Não só o propusemos, como também a redução direta do valor do terreno, como também, mas por impossibilidades agora legais, ainda das imposições do governo do Passos Coelho e do Portas, porque no regulamento está previsto a isenção do IMT para pessoas com menos de 30 anos. Neste momento não é possível a Câmara poder, apesar de ser uma competência da Assembleia Municipal, está impedida de fazer. Nós propusemos, até foi aceito, só que depois não foi à Assembleia. Tivemos que chegar à conclusão porque estávamos impedidos de o fazer, nem a proposta chegou a dar continuidade. E aí até tínhamos unanimidade, tanto do MICRE como do PS, em aprovar esta medida de isenção, não só para as pessoas com menos de 30 anos, mas para todas as pessoas, independentemente da idade que quisessem adquirir. Depois, como não foi possível avançar com esta proposta por este impedimento legal, nós propusemos então a redução direta do valor por metro quadrado. Aí foi negada pela maioria MICRE, contudo nós... Está agora nas vossas propostas? Estará nas nossas propostas, porque nós, aquilo que apresentámos durante 4 anos não foi concretizado, continuamos, porque são medidas que nós entendemos que fazem falta ao nosso Conselho. Ainda dentro dos apoios sociais, digamos que pode não ser considerado um apoio social direto, mas também dou o exemplo do cartão jovem municipal. A Câmara de Redondo não dispunha de cartão jovem municipal, com pequenos benefícios, um desconto no acesso ao cinema. Não existia, foi através de uma proposta da CDU, em 2015 também, que foi criada. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Nós apresentámos numa reunião de Câmara, foi-nos dito que não estavam em condições de votar aquela proposta porque precisava de ser quantificada, porque precisava de ser analisada. 15 dias depois o nosso chamava-se cartão municipal jovem, veio depois o cartão jovem municipal. É verdade que a maioria MICRE apresentou é uma parceria com o Movi Jovem, tem benefícios, por exemplo, ou descontos em pousadas da juventude no estrangeiro, mas o nosso consideramos que era muito mais arrojado, porque previa inclusivamente descontos diretos na aquisição de lotes no bairro municipal. Portanto, o nosso era arrojado. Nós votámos favoravelmente à proposta deles, porque até o momento não existia. E foi com base na nossa iniciativa que passou a existir um cartão jovem de apoio aos jovens, porque muitas vezes são esquecidos. É verdade, nunca, durante estes 4 anos, sempre tudo o que é feito, ou que é corretamente bem feito e que devemos valorizar, nós nunca tivemos problema em valorizar e reconhecer que é bem feito. Já o mesmo acontecer connosco. E isso tem que ficar claro, até porque não tenho problemas em dizê-lo, porque, como disse há pouco, as atas de reuniões de Câmara explanam totalmente aquilo que eu estou aqui a defender. Relativamente à questão dos jovens também, nesse sentido, temos também a proposta de um fim de semana da juventude, uma festa da juventude que não há. Poderá ser em parceria com associações jovens, com outro tipo de associações culturais do Conselho, mas que, porque neste período dos 2 anos em que não há ruas floridas, é verdade que todos ficamos engrandecidos com o evento que acabou de terminar, mas naquele período em que não há ruas floridas, podemos aqui
aí a criar outro tipo de evento que traga pessoas ao concelho, traga pessoas a consumir nos nossos restaurantes, nos nossos cafés, no nosso comércio local. E isso seria implementar uma Semana da Juventude? Não digo uma semana, porque... Uma semana, peço desculpa, sim, um fim de semana, hábito, fim de semana, porque eu também não gosto de ser às vezes muito arrojado, porque às vezes arriscamos não, eu aqui a ser pronto, um pouco fui utópico buscar e depois também já se começa aqui a baralhar, portanto, de facto, outros eventos têm a expressividade e só por isso é que referi Semana da Juventude. Mas este evento, por exemplo, não quer que se veja só como uma festa, concertos, músicas, não. É um evento que tem colóquios, debates sobre questões dos jovens, problemas dos jovens, emprego, formações, workshops, animação cultural, desde teatro, música, ou seja, um evento bastante alargado na oferta e não só especificamente para a festa, para um concerto, para ter um bar, uma discoteca. De uma dimensão cultural mais abrangente, não só a música. Cultural e social, porque quando disse de debates, de formações, de questões, de colóquios sobre determinadas matérias que neste momento preocupam os jovens, a sua formação académica, emprego, por aí fora. A nível do apoio social relativamente aos mais idosos, portanto, considera esta candidatura que os existentes são os necessários, ou pelo menos... nós consideramos que é sempre de melhorar, e aqui tem que fazer referência a uma coisa, e que é preciso as pessoas terem atenção a isso. Nada do que existe de bom na Câmara, que há muita coisa que existe de bom, claramente, até porque se não houvesse coisas boas, este movimento não estaria lá há tanto tempo. E é preciso que se fique claro uma coisa, porque há às vezes tentativas e aproveitamento da simplicidade das pessoas para se fazer política, que para mim não é correto. Uma coisa que fique claro, tudo o que há de bom, transportes de idosos das localidades, para a sede de concelho, para ir buscar a reforma, para ir ao correio, etc., isso não irá acabar, fique claro. Isso provavelmente até poderá ser melhorado no período de férias escolares, um transporte municipal, como se faz, por exemplo, em Arraiolos. Em Arraiolos tem, neste momento, nas férias escolares, é o transporte municipal que faz a ligação entre as aldeias mais isoladas à sede de concelho. Portanto, provavelmente, uma das nossas propostas que aqui está também é o melhorar e o reforçar os transportes, não só de idosos, mas também escolares, porque aqui é preciso ter atenção numa outra coisa. Nós temos um concelho vasto que tem habitações muito isoladas, certo? Muito isoladas. E no transporte de jovens, muitas vezes essas crianças que estão mais isoladas são aquelas que saem primeiro de casa e são as últimas a chegar a casa. Estamos a falar, se calhar, 10, 12 crianças. Temos que otimizar isto, porque temos que a criança passe mais tempo em casa. Provavelmente, o que é que poderá acontecer? Estes 10, 12, articular com a praça de táxis, temos 4 ou 5 que não deixam de ser uma atividade económica do concelho e que já o fizeram em tempos, mas que estas 10, 12 crianças possamos dar mais qualidade de vida neste sentido. David, falou-me numa das medidas e vamos aqui apanhar esta medida, que é a melhoria habitacional, para chegarmos de facto a fixar as pessoas no concelho de Redondo, que tal também como outros concelhos, nos últimos anos tem vindo a sofrer uma perda de população significativa. Portanto, quando falamos em melhoria habitacional, falamos já que estamos a aplicar uma medida que leve as pessoas e os jovens, nomeadamente, a fixarem-se e a viverem no concelho de Redondo, mas para que eles lá vivam é necessário uma outra situação, que é dar-nos emprego. Exatamente. Que é um dos grandes problemas também, e aqui cabe-me a mim também dizer que de facto é transversal, infelizmente, a qualquer concelho, diria mesmo, deste Alentejo. O que medidas têm, o que é que consta no vosso programa, de forma a atrair investidores, a atrair empresas para ali, para que pronto, estas residências habitacionais também possam ser ocupadas, mas ocupadas por pessoas que também tenham a sua ocupação profissional. Permita-me, claramente não irei fugir à questão, não de todo, mas só aqui fazer referência a uma coisa: há políticas de questões de emprego que não dependem só das câmaras. Eu não tenho por hábito sacudir água do capote e responsabilizar somente os outros. Temos muito trabalho a fazer e nunca fui de me resignar, nem nenhum dos candidatos da CDU é de se resignar àquilo que temos. É verdade que há muita coisa a fazer. Não serei eu, com certeza, o Einstein da criação de emprego, digamos assim, permita-me a analogia, mas há muita coisa a fazer. Nomeadamente,
Uma coisa que nos preocupa, neste momento vimos muitos outros candidatos a atrair empresas, a atrair a isto, investimentos, a atrair tudo e mais alguma coisa. É verdade que isso é importante e não desvalorizo de todo. Preocupa-me, primeiro, há muito trabalho de base a fazer no Conselho de Redondo. Preocupa-me é manter aquelas empresas que temos no Conselho, que elas se consolidem, que elas se mantenham vivas e que elas próprias também consigam criar emprego. Para isso também uma das formas é a própria Câmara, que também o faz, mas fazê-lo de uma outra forma, que é as obras por administração direta, que possa recorrer às empresas do Conselho. Isso poderá ser um fator, uma pequenina, poderá dar um pequeno impulso. Mas as obras, estamos aqui a falar em empresas de privados e está-me a falar em contratos por ajuste direto. Quem é que faz esses contratos? Como é que... Não percebi. Não, obras... A Câmara, por vezes, pode até contratar empresas do Conselho. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu falo muito em exemplos porque exemplifica... Estamos a falar de que a empresa empregadora seria, neste caso, para combater este desemprego, seria a própria Câmara. A própria Câmara recorrer às empresas do Conselho, materiais de construção, também já o faz. É verdade, também muitas vezes tem que recorrer a outros, até porque há formas legais que não se podem contornar. Não é isso. Agora, o ano passado, em 2016, quando foram adquiridos os manuais escolares, foram gastos à volta de 15 mil euros em materiais escolares, porque os livros foram oferecidos até o 5º ano, o Estado deu à primeira classe e a Câmara deu até ao 5º ano. Havia um gasto médio em manuais escolares de 10.500, 11.000 euros por ano. Este ano, o ano passado, como a Câmara atribuiu também ao 5º ano, foram gastos de 15 mil euros. Esses 15 foram comprados a uma empresa de Évora, mas houve uma das duas papelarias do Conselho que nem sequer foi consultada. Portanto, quando permitimos que isto aconteça, não estamos a ajudar a criação de emprego. Mas estamos a desviar aqui daquela que era a questão fundamental. Outra questão que aqui se coloca... Porque aqui não estamos a falar em criação de emprego, estamos a falar em criação de desenvolvimento se as empresas da economia, locais, porque esses são... E preocupa-me e tem-nos preocupado muito trazer investimento e trazer empresas para o Conselho. Mas nós temos que olhar para aqueles que já lá estão. E isso a mim, e às vezes esquecemos que aqueles que lá estão também precisam de se consolidar. Medidas para aqueles que já estão instalados no Conselho. Para as empresas, ou seja, os empresários que estão já instalados. Nomeadamente a questão da zona industrial. O Redondo concluiu agora, aqui há uns anos, a segunda fase da zona industrial. São terrenos que, 300, 400 metros quadrados, que dá para um casão, para um pequeno armazém. Não tem área suficiente para instalar uma grande empresa que crie 10, 12, 20 postos de trabalho. Não tem. E basta a gente olhar às existentes, já na primeira fase, temos já muitas fechadas, muitos pavilhões construídos que não têm atividade nenhuma, empresas que faliram porque houve esta falta também de apoio direto a essas empresas que ali se mantinham. Temos uma empresa que tem oficinas, que saiu do interior da vila, e bem, foram-se instalar ali na zona industrial, que é para isso que também que serve, mas não foi idealizada de uma forma a que pudessem vir empresas de uma maior dimensão aqui instalar-se no Conselho. É verdade que o está feito, não se pode ir desmanchar. Temos que estudar, é verdade, temos que estudar formas para que tenhamos condições de uma empresa grande, um terreno de 5 mil metros quadrados, 4 mil metros quadrados, que possa instalar. Em Raiolos aconteceu isso, temos uma zona industrial com terrenos com 5 mil metros quadrados. Aqui em Redondo... O parque industrial aqui no Redondo tem conhecimento, se pode ainda, portanto, se existe terreno suficiente para fazer esse alargamento? Ali, confinante não lhe posso garantir que tenha essa possibilidade. Provavelmente, eu acredito que sim, até com alguma negociação, se a Câmara tiver a necessidade até de adquirir algum terreno, poderá fazê-lo. Obviamente que isso não lhe posso lhe garantir neste momento que vamos comprar o terreno ali confinante à zona industrial, pode o proprietário não querer vender. Se for eleito presidente de Câmara, o facto de estar, então, portanto, será das localidades mais próximas de um grande polo de desenvolvimento neste momento e, pelo menos, no sentido crescendo da indústria e da criação de empregos, que é Évora. Qual é que, se vier a ser eleito presidente da Câmara, como é que percebe que pode haver aqui parcerias, enfim, como é que pode interligar este polo de Évora Redondo? Aqui, inclusivamente nas minhas notas, fazia referência precisamente a isso. A proximidade que temos com Évora, não só com Évora, porque nós temos um concelho que está
30 km de 4 cidades alentejanas: Reguengos, Estremoz, Borba, Évora. Tudo bem que temos ali o cluster aeronáutico, a Évora tem-se estado a investir muito nesta área e tem que haver um aproveitamento. Não pode estar a Câmara à espera que as coisas venham a aparecer. Ora, que propostas existem na candidatura? Eu estou aqui só a tentar, sim. Porque o nosso tempo é muito curto, são 45 minutos, neste momento vamos com 30 minutos de entrevista e temos de tocar aqui... Ok, em questões mais fulcrais. Não, e estas também o são, têm todo o interesse, eu penso que até das que terão mais interesse, que é a questão de dar condições às pessoas, de facto, de trabalho, que é isso que infelizmente hoje falta. Exatamente. Nós, uma coisa que nos propomos, uma coisa não, das várias coisas que nos propomos é essa mesmo, é sermos nós o principal motor desta procura. Não podemos estar, neste momento, há pouco tempo foi inaugurado e já está a funcionar 2 empresas no Centro de Apoio a Microempresas, em Redondo do Campo. Nós temos que ter que ser a própria Câmara, até porque o universo, a Câmara tem um enorme leque de trabalhadores, temos 260 trabalhadores à volta disso no quadro, ótimos técnicos, ótimos operacionais. Estas pessoas podem muito bem também contribuir de uma forma efetiva para o desenvolvimento da Câmara. Não tem que ser os eleitos só a fazer o trabalho técnico. Muitas vezes, neste caso do Redondo, o poder político sobrepõe-se ao trabalho que é técnico. Nós teremos que ir à procura, terá que ser a Câmara, terão que ser os eleitos, terão que ser os próprios técnicos a criar formas e a ir buscar essas empresas, pelo menos para conhecer a proximidade, porque muitas vezes temos empresas que se instalaram em Évora, do Brasil, de outros países, que se calhar nunca vieram ao Redondo, não vieram, nem sequer tomaram conta do tipo de acessibilidades que há até ao Redondo, da proximidade que há com o Redondo, daquilo que podem, e aproveitar até com preços se calhar mais reduzidos, até porque se calhar comprar um terreno em Évora será muito mais caro do que comprar um terreno em Redondo. Portanto, mas temos que ser nós a ir mostrar a oferta e a potencialidade que o Redondo tem para dar, até porque o Redondo tem tanta potencialidade que, na minha opinião e na opinião da CDU, que temos defendido durante estes 4 anos, que tem sido muito pouco explorada, a questão do barro, a questão do vinho. São Pedro do Corval é mais conhecido pelo barro que é o Redondo. O Redondo era um dos pontos fortes do Alentejo na questão do barro. Viana do Alentejo, por exemplo, já teve uma candidatura aprovada a património imaterial, que foi o caso dos chocalhos. Neste momento já anda na linha da frente com a cerâmica de Viana. Portanto, e o Redondo, acho muita passividade. Considera que nessas áreas o Redondo está a ser absorvido por outras localidades? Exatamente. A questão do vinho, Reguengos é nosso vizinho, já foi capital europeia do vinho. Nós temos 10, 11 produtores de vinho de grande qualidade no Conselho. A Câmara do Redondo, tudo bem que são entidades privadas, mas aqui a Câmara também pode promover de uma outra forma estes Qual é as formas que, para essa promoção desses produtos regionais, ou seja, do Conselho, que a CDU apresenta, se vier a ser? Temos que fazer um trabalho de base que às vezes é o mais complicado, que é reunir todas as entidades, nomeadamente adegas, vamos juntar, cada um com as suas ideias. O que é que penso? Onde é que a Câmara pode, onde é que a Câmara pode investir, mas de uma forma que seja para todos. E isso é a parte mais difícil, porque apesar de tudo eles são concorrentes, mas nós conseguirmos aqui ter uma marca que seja, por exemplo, vinho, já há uma marca de uma adega que é o vinho de Redondo, mas não estou aqui a fazer publicidade, mas uma marca distintiva, é vinho que é do Redondo, é uma terra que é conhecida por vinhos, a pintura do barro do Redondo, que é característica. Considera que esses vinhos, quando são exportados, ou seja, quando vão para fora e mesmo em território nacional, há uma identificação de facto do Conselho num todo, ou a pessoa fica que o vinho é daquela adega de Redondo? Se me faço entender. Eu acho que não, e acho que isto é uma opinião até muito pessoal. Eu acho que não, porque nós, se formos ao norte do país, nós não vamos beber vinho, muitas vezes o que pedimos é um vinho alentejano. Seja ele de Reguengos, seja ele do Redondo, seja ele de onde for. Exatamente. Acha que não transporta ao Conselho? O Conselho não, transporta à região. Obviamente nós também queremos levar agregado a esta promoção a região Alentejo, longe de não querer fazer. Agora, queremos uma marca identitária do Conselho. Sabemos que é um vinho de excelência por ser do Redondo, sabemos que é um prato de barro de excelência porque é do Redondo. Ou seja, e quem diz isso diz o mel, diz outro tipo de produtos. Em cada um dos produtos, a pessoa que o adquire
ter uma visão ou conseguir chegar a um concelho num todo. Num todo. E isso até se pode transportar. Nós temos uma das nossas propostas, nós temos um mercado municipal relativamente novo e com condições. A Câmara já faz, e bem, mas apenas na altura do Natal, uma dinamização do mercado com iniciativas culturais, com a exposição de outro tipo de produtos que não são habituais a estarem no mercado municipal. É verdade que há lá algumas bancas vazias e uma das nossas ideias será mesmo, é verdade que isto é ali um âmbito concelhio. Contudo, é assim, nós temos muitas pessoas que vivem no Redondo, têm uma casa de férias, que vêm cá ao fim de semana, temos unidades hoteleiras, traz muita gente ao Redondo. E nós o que queremos é ter semanas temáticas. Temos o primeiro fim de semana é dedicado a vinhos. Uma adega vai lá expor, que não está habituada a ir lá expor, uma adega expor os seus produtos, na semana seguinte é a semana dos queijos, na semana seguinte, e aproveitar também para fazer outro tipo de oferta cultural, porque acaba por ser um chamariz, estamos a ouvir ali um espetáculo, estamos a ouvir uma música, vamos lá ver, se calhar acaba por comprar uma alface, comprar um vinho, comprar um queijo. Portanto, tem que haver outro tipo de atratividade para se levar as pessoas ao mercado, que hoje em dia vai estando um pouco natural da evolução dos tempos, das grandes superfícies comerciais, e que leva as pessoas às vezes a evitar ir ali, porque vai uma superfície comercial lá de tudo, não tem que andar aqui e além a pescar uma coisa a um lado, outra coisa ao outro lado. E isso tem que ser dinamizado. Outra coisa que também, uma das... Isto aqui importa divulgar medidas. Para a divulgação e a dinamização, já no mercado já referenciou algumas, no sentido de dinamizar o comércio local, como refere, que medidas, o que é que pensa fazer? Comecei logo quando falei na nossa proposta do apoio à natalidade, seria uma dessas pequeninas medidas, porque as despesas elegidas, estamos a falar em 50 euros anuais, no máximo, não é? Não, pode haver casos em que não... 50 mil euros anuais. Ficam no concelho. Temos outra que, por exemplo, a criação de um, na altura do Natal ou numa outra época festiva, de um concurso mesmo para fomentar o comércio local, que seria, por cada 15 euros que a pessoa adquirir no comércio local, ela é atribuído um vale. Esse vale depois será sorteado. E a Câmara, o único investimento que tem é na produção dos cupões e depois, posteriormente, na atribuição do prémio. Quem atribui esse vale são os lojistas, portanto... Sim, a Câmara fornece, eles são parceiros, querem ser parceiros, terá um dístico, por cada 15 euros, por exemplo, poderá ter direito àquele cupom. No final da época, no final do período em que decorre o concurso, será sorteado e o prémio será de 500 euros o primeiro prémio, 250 euros para a pessoa... Atribuídos pela Câmara. Atribuídos pela Câmara, ou seja, estamos a fazer um investimento na ordem dos 1000 euros. Mas que, se formos multiplicar, tudo bem que a pessoa não vai deixar de lá ir comprar, mas se calhar gastou 14 euros, deixa-me lá gastar mais um eurito para levar o cupão. Ou seja, e é dinheiro que fica no comércio local. E o investimento da Câmara é a impressão dos documentos, é a impressão dos cartazes e dos cupões, e depois é o prémio. É um concurso, vamos lá, chamemos-lhe assim. De certa forma, dinamiza ali o consumo no próprio comércio local, porque depois pode ser alargado a todo o tipo de artesanato, a restauração, neste caso é muito mais complicado de alargar esse tipo de comércio, não deixando de ser comércio, mas uma loja de roupa, uma loja de produtos naturais, todo o tipo de comércio poderá ser incluído neste programa. Permita-me só, não sei se... Portanto, só perguntar, portanto, esse sorteio, portanto, desse prémio será feito mensalmente? Só muito rápido para terminar, para esclarecer-me. Exatamente, mensalmente ou numa determinada época, por exemplo, na questão do Natal, poderá ser na época do Natal. Em tempos pontuais, depois, em situações pontuais. Obviamente que teremos que fazer uma primeira vez, saber se resulta, se for viável, porque não fazê-lo mensalmente ou trimestralmente na Páscoa. Para já o que o programa contempla e essas medidas é que seja de forma pontual, nomeadamente na ocasião do Natal. Exatamente. Eu permita-me que, não sei se certamente há uma questão aqui que também é fundamental nas nossas abordagens ao nosso programa, que é a questão do turismo. Muito se tem falado em turismo. Era por aí que estava aqui a acelerar o processo, porque de facto ainda queríamos, que já fomos, mas ainda havia aqui algumas coisas para esclarecermos nessa área. Exatamente. Muito se tem falado em turismo, por outras candidaturas. A CDU durante 4 anos defendeu isso, inclusivamente em 2015, em fevereiro de 2015, propôs, neste momento o posto de turismo funciona no Museu do Barro. No Museu do Barro não, no Museu do Vinho, aliás.
E está condicionado ao funcionamento do museu, não é um posto de turismo que é dinamizado, porque está ali inserido no museu. Nós, em 2015, recomendámos à Câmara que se criasse condições, a Câmara analisar os espaços públicos que tem, da propriedade da Câmara, ou então vir a adquirir um espaço para criar um posto de turismo independente do Museu do Vinho, dinamizado, com técnicos de turismo, que fizessem um trabalho de base que ainda nunca foi feito no Redondo. E na altura foi-me dito que não, está muito bem onde está, também tinha que fechar, porque ele fecha à segunda-feira, que é o dia dos museus, está muito bem onde está, não vimos necessidade nenhuma em alterar. O que é certo é que na aprovação do orçamento para 2017 estava lá criada uma rúbrica para um posto de turismo, e a argumentação foi precisamente aquela que a CDU tinha dado há quase 2 anos. Portanto, nem sempre aquilo que a gente diz não tem utilidade. Vimos hoje em dia candidaturas que falam na criação. A Câmara neste momento está a desenvolver também um projeto que é a criação de um observatório ou de um centro de acolhimento turístico, aliás, ao abrigo de uma candidatura com a CIMAC. Concordo com isso, porque vamos buscar financiamento, os fundos comunitários, é assim, só que a Câmara do Redondo nunca teve uma estratégia própria. Nós andamos sempre ao sabor do quadro comunitário. Se há investimentos para aquela área, é naquela área que se faz obra, não há aqui uma estratégia. E na questão do turismo há aqui uma coisa fundamental, que é a gente saber quem vem visitar o Redondo, saber o porquê que vem, que tempo fica. É um trabalho de base que nunca foi feito. Se foi feito, ou se poderá vir alguém dizer que foi feito, então que me mostrem, porque já o solicitei há muito tempo e nunca ouvi. Das duas, uma. Ou então é para esconder algum amadorismo no tratamento destas questões, ou então é porque não existe mesmo. E o trabalho de base que eu chamo é o quê? É, novamente, como disse há pouco, um trabalho muito difícil, que é o quê? É juntar as entidades, restaurantes, saber as unidades hoteleiras no nosso conceito, de saber quem é que é o tipo de cliente que vem, se é estrangeiro, que nacionalidade, se tem estadias curtas, estadias longas, o que é que procuram, procuram a gastronomia, se preferem jantar ao concelho, se jantam na unidade hoteleira. Portanto, temos que fazer esse trabalho de base, porque se é para oferecermos, se é para vendermos um produto, temos que saber o produto que estamos a vender. E quando falamos em unidades hoteleiras, também estamos a falar que o Concelho de Redondo é talvez dos concelhos com menos capacidade em termos de camas. Exatamente. Muito por culpa até da promoção, digamos assim, que se tem sido feita do nosso Concelho, porque nós temos muita potencialidade. Desde... O que não leva os agentes turísticos nessa área, de facto, da hotelaria também, por não perceberem dinâmica, leva-os também a não apostarem no Concelho. Com receio, obviamente, com receio. E o que é que a CDU pensa fazer para contrariar esta situação? Primeiro queremos fazer este trabalho de base, porque não podemos estar a colocar-nos ou a ser muito ambiciosos na criação de grandes coisas quando o trabalho de base não existe. Pequeninas coisas, por exemplo, até a criação, que está constando no nosso programa eleitoral, de um parque de autocaravanismo. A Câmara tem no Parque de Feiras uma zona onde se possam deixar os dejetos e pouco mais. Um balneário e pouco mais. Este tipo de turista, que tem sido muito pouco explorado, é um turista que está a aumentar dia para dia, e é um turista que traz a casa às costas, ou seja, é um turista que quando fica pode levar um prato de bar, pode levar, porque tem espaço para levar, não tem somente o espaço da mala que depois muitas vezes não pode carregar com produtos regionais. Aquele turista pode ficar agora, e esse turista tem que ser visto desta forma. Muitas vezes eles ficam no Redondo, lá no local que está disponibilizado para eles ficam lá gratuitamente, é verdade, mas não têm as condições, e este tipo de turista, com base em estudos feitos, é um turista que prefere pagar, nem que sejam 5 euros, mas ter água quente, ter esgoto, ter canalização, ter eletricidade para poder usufruir, carregar baterias, ter uma sombra, ter segurança. Ou seja, esse investimento pode ser feito pela Câmara. Obviamente que o local, na nossa ideia, seria a Serra d'Ossa, mas não vou pôr aqui como fazer um parque de autocaravanismo na Serra d'Ossa, porque tem que ser estudadas as possibilidades, mas que será uma aposta nossa, porque é um turista que, quando vem às localidades, gosta de ficar e gosta de levar todo o tipo de produto, porque tem como levar a casa às costas. Vou colocar e tenho que o fazer 2 questões para terminarmos, que estamos apenas a 3 minutinhos do tempo, portanto, regulamentado para esta entrevista de 45 minutos, mas tenho que lhe perguntar, na área da requalificação, a requalificação do património, e deixo-lhe já a questão se para essa requalificação, se a CDU assim o entender para o mandato, se vier a ser eleito, se pensa recorrer a fundos europeus. É assim, obviamente que sim, até porque
A Câmara de Redondo tem muitas obras já candidatadas e os projetos aceitos. Claramente que a CDU irá dar continuidade a isso. Como referi há pouco, nós não iremos acabar com nada de bom que existe. Muito pelo contrário. Ou seja, vamos aproveitar... Daquelas que já conhece, dos projetos que estão uns candidatados, outros candidatados e já aprovados, exatamente, considera que são aqueles que são os necessários? Os necessários, poderemos ir mais além. Depois é uma questão, tem que ser avaliado. Eu não gosto de chamar prioridade, porque depois há um bairro no Redondo, que é um bairro social, é da Santa Casa da Misericórdia, que tem sido muito pouco até, é verdade que a Câmara já candidatou agora à volta de 600 mil euros na questão da renovação de bairros sociais, mas que aquilo prevê só a requalificação de 10 casas. Todo o arranjo urbanístico, é verdade que está nas ORUs, está previsto a requalificação, mas vamos saber se é agora, se é daqui por um ano, daqui por 2 anos. Aquela zona tem que levar uma requalificação, temos que dar mais dignidade àquela zona. Claramente que estes projetos aprovados, e bem, também a CDU votou sempre favoravelmente, fomos acompanhando isso, mas esse tipo de obras, esse tipo de investimento, claramente que a CDU irá dar continuidade, até porque eles já estão aprovados, iremos agora recusá-los? Claramente que não. Estamos a falar de 3 milhões aprovados. 3 milhões. O que é muito dinheiro, exatamente. David, agora sim ali para a Câmara, ou seja, o mesmo será dizer para os seus eleitores, algum tema, algum ponto que possa ainda explanar de forma breve que não tivessem sido abordados durante a nossa conversa, e um apelo, claro está, porque é que os redondenses devem votar no David Grave. Exatamente. E na CDU. Os redondenses deverão votar na CDU, até porque os redondenses já vêm conhecendo o trabalho da CDU, a nossa persistência, a nossa proximidade, as nossas propostas arrojadas, as nossas denúncias, porque também temos denunciado muita coisa que na nossa opinião não está correta, e que a frescura e a vivacidade com que trabalhamos durante 4 anos e a aceitação por parte de todas as pessoas que nos abordam, de ideias, de conselhos, nós temos estado abertos a elas. E esta persistência, porque nós durante 4 anos não saímos do nosso conforto, dos nossos lares, das nossas famílias, e é assim que vamos estar a partir do dia 1 de outubro, independentemente do resultado que obtivermos. Se perdermos o vereador, se ganharmos mais um vereador, se mantivermos a mesma votação, nós vamos estar cá porque nós assumimos um compromisso com a população do Concelho de Redondo e que não vamos e não nos vamos desleixar no cumprimento desses mesmos compromissos. Por isso apelo ao voto na CDU, nesta equipa jovem e com a experiência dos mais velhos, porque entendemos que sim, é este o caminho. Não somos mais um que aparece em tempo de eleições para tentar chegar ao poder. Nós temos cá estado, mesmo contra todas as adversidades, não desarmamos do nosso trabalho. David Grave, muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez e a cortesia de estar aos microfones da Rádio Campanário, e espero ser este o primeiro órgão de comunicação social a fazer-lhe uma entrevista enquanto Presidente da Câmara Municipal de Redondo, claro está, se os eleitores daquele concelho assim o considerarem. Muito obrigada. Muito obrigado.